Essa casa é a casa dos sonhos, né? É a casa onde tudo é possível, no processo imaginário criativo. É a casa dos sonhos, é um compartilhamento. Ninguém vive sem isso. O ser humano não pode viver sem arte. É impossível, porque ele as criou. Ele tem que alimentar a arte e a arte alimentar ele. Essa casa significa tudo para mim profissionalmente. Esse palco do Teatro Deodoro, a minha casa, a minha vida, o meu andar, tudo tem uma parte desse teatro, porque aqui eu tenho pessoas amigas. Aqui mora o meu coração. É uma casa assim, repleta de emoções. E tem muita magia, tem muito encanto. Não é só a questão arquitetônica, né? A questão da formação de um teatro italiano, mas é a questão de tudo que ela encerra de emoção nessas paredes e de história. Essa casa, ela tem uma possibilidade que ela abrigou não apenas espetáculos de teatro, de dança. Essa casa tem uma história voltada também para a construção da cidadania. Eu via de meu pai. O meu pai era uma pessoa humilde e que tinha uma formação cultural muito pequena. Ele foi porteiro do Deodoro durante alguns anos, não é? E nesse período ele se orgulhava de ter trabalhado no Deodoro como porteiro e se orgulhava particularmente de ter assistido uma peça com Procópio Ferreira. E ele falava sobre essa peça, sobre o papel do Procópio Ferreira, que eu não sei se foi a única peça que ele assistiu na vida, mas com certeza foi a peça que mais marcou ele. Então o seu Miro, era Hermílio, o nome dele, era um homem de Penedo, com apenas as primeiras noções, não é, de ler e escrever, sabia ler e escrever e por aí ficava. E o meu pai, então nessa condição de orgulho que ele tinha de ter sido porteiro do Deodoro e de aqui ter assistido a peça inteira do Procópio Ferreira, que ficou o início da minha magia com o Deodoro. Digo, um dia eu vou lá assistir alguma coisa. A minha história com o Teatro Deodoro, ela vem acho que antes do meu nascimento, porque o meu avô, ele apesar de não ser profissional do ilusionismo, mas ele gostava muito de se apresentar, então ele foi convidado por algumas vezes. Então essas conversas eu ouvia lá em Olinda, do meu pai, que o meu avô se apresentava no Teatro Deodoro com as suas mágicas e era muito aplaudido. Depois o meu pai também tinha uma foto que ele sempre mostrava de quando ele era estudante universitário da Faculdade de Direito de Alagoas, que trabalhou numa peça chamada As Pupilas do Senhor Reitor. E na foto oficial tem ele no cantinho. Ele não foi assim o protagonista, mas teve o seu papel. Então a gente via falar. E também quando eu vinha de férias para Maceió, as minhas tias me traziam do teatro, ou meu pai mesmo, para assistir o conservatório, se apresentando no Conservatório de Música da Dona Venúzia de Barros Melo, uma peça teatral do meu pai, que ele era dramaturgo, o Jacaré Azul, que foi encenado pelo Grupo ATA, né, a Associação Teatral das Lagoas. Então nós viemos de Olinda para assistir a direção da Linda Mascarenhas na peça do meu pai. E depois disso, a questão da minha escola, né, que a escola, quando foi inaugurada em 73, a primeira apresentação foi em 1975, quando a escola já tinha 2 anos. No ingresso, tem escrito primeiro espetáculo em teatro do balé Eliana Cavalcante. Eu estou vivendo hoje uma coincidência muito grande, né? Quando vocês me convidaram para sentar nesta cadeira, eu voltei no tempo. Voltei no tempo em que eu era aluno de grupo escolar e a professora de vez em quando dizia, olha, amanhã todo mundo fardado para ir para o teatro. E eu, assistindo várias peças de teatro aqui, um dia eu vim assistir Pluf do Fantasminha. E eu estava sentado, eu não posso precisar se era nesta cadeira, mas era nessa imediação, né? E coincidentemente hoje você me convida para sentar nesta cadeira, por isso que eu volto no tempo, né? Eu mergulho no túnel do tempo. E naquele momento, quando as cortinas se abriram, as luzes acenderam,
os atores começaram a entrar em cena dentro de mim. Eu acho que foi nesse momento que eu fui contaminado pelo vírus, como dizia Linda Mascarenhas. É algo assim indescritível. E eu lembro muito bem, o camarim ficava no lado direito. Ela estava fazendo a maquiagem, eu parei na porta e fiquei olhando. Ela olhou pelo espelho e me disse isso. Otávio, só fica aqui quem for contaminado pelo vírus. E é verdade. O teatro é mágico, o teatro é algo que nos abastece. É a primeira vez que eu pisei aqui no teatro, na verdade que eu entrei no teatro, não foi como espectador, foi como ator. Eu era garoto, tinha 8 anos de idade. E o professor Pedro Teixeira de Vasconcelos, que é uma pessoa que eu tenho imensas saudades, foi o condutor disso tudo. Eu estudava na escola pública, Dr. José Maria Corrêa das Neves, e popularmente chamava de frango assado. É aqui no bairro do Prado, em Maceió. E lá então, ele trabalhava com foguetes populares. E eu participava dos foguetes ainda bem garoto. E então ele montou um alto de Natal e eu vim para apresentar esse alto de Natal junto com muitos colegas da escola e tal, aqui no teatro. Foi a primeira vez e foi um assombro, porque eu me tremia todo. Então, vendo essa casa, aquela coisa bela e no imaginário nosso, meu Deus, o imaginário era tão forte que a gente achava que não cabia aqui dentro. E depois a gente foi observar que sem a gente, a casa não teria sentido. Ela tem sentido por causa do povo e dos artistas. Minha mãe me trouxe aqui, eu tinha 9 anos de idade, para assistir, naquela época, um dos maiores atores que o Brasil teve, que foi o Procópio Ferreira. E aquilo me causou muita impressão, tanto o teatro em si, a peça, como a casa, não é? Você está num templo, assim, numa coisa que você olha menino, você bem pequeno, e você olhar aquele lustre, né, o palco, aquela magia. E isso foi determinante na minha vida, assim, porque me fez ser ator. A importância do Teatro Deodoro para Alagoas ela é muito grande, porque essa parte, quando era sul da capitania de Pernambuco, era muito marginalizada, que só tinha atividades econômicas e, na verdade, muito contrabando. Então, tinha pouca manifestação própria de cultura e pouca presença e identificação. O Teatro Deodoro ele foi construído para materializar o sonho de um progresso artístico do povo e dos governantes de Alagoas no início do século. Alagoas tem um dos primeiros teatros, que é o 7 de Setembro, em Penedo, e que reflete o fato de que Penedo era o principal centro cultural, então, da província de Alagoas, recém-emancipada. E Maceió sempre foi um centro de negócios, então Maceió não tinha a relevância que tinha Marechal Deodoro, hoje Marechal Deodoro, na época Vila de Alagoas, Porto Calvo, nem Penedo, muito menos Penedo, que era a capital cultural, uma das mais importantes do Nordeste e a mais importante da recém-criada província das Alagoas. Então Maceió precisava disso, era uma questão de afirmação da capital e também do estado de Alagoas. Vamos imaginar Maceió, o que era Maceió? Maceió era uma cidade pequena, nova, uma cidade basicamente do século XIX, mas que já era a capital de uma província. E no final do XIX, começa um clamor popular muito forte pela construção de um teatro aqui em Alagoas. É um teatro público. A pedra fundamental foi lançada em 1905, no Largo das Princesas, no centro de Maceió, que hoje é a Praça Deodoro. O arquiteto responsável foi Luigi Lucarini e o mestre de obras que tocou a obra, Antônio Barreiros Filho. Mas o fato é que Lucarini, na última década do século XIX, ele está em Penedo, mas resolve vir a Maceió e traz um projeto de um grande teatro para Maceió. Veio para deixar realmente uma grande marca na paisagem, que é a marca da modernidade de Maceió tentando se colocar entre as grandes cidades do mundo a partir de sua arquitetura, que seria uma arquitetura contemporânea à época. Em 1910 foi a inauguração. A inauguração aconteceu por volta, inclusive fazendo parte das comemorações dos 21 anos da Proclamação da República. E quem olhar para a fachada do prédio
vai para a fachada principal do prédio do Salão Nobre, vai perceber que no átimo dele tem uma espécie de um palco. É praticamente um palco ou um altar, algo nesse sentido para as artes. As alegorias que lá estão são alegorias relativas à arte, à filosofia, à música, ao drama, à comédia. O espetáculo de estreia foi o dote de Aloysio Azevedo e também, em seguida, Um Beijo, um monólogo de um autor alagoano, J. Brito. Mas uma coisa bem significativa que o Lucarini deixou, e até dá para brincar um pouco com isso, é o famoso Castigate ridendo Morales, que é o é rindo que se castiga os costumes. Tem uma coisa curiosa, um fato curioso, que como o Teatro Deodoro ele foi iniciado em cima de uma demolição de construção de uma igreja, eles estavam construindo a igreja, o Teatro Deodoro veio e foi demolida a igreja. Então os católicos ficaram muito revoltados e acharam que aquele teatro seria amaldiçoado. Então, o que aconteceu? Ficou a maldição do Teatro Deodoro. Aí o arquiteto Lucarini faleceu antes da estreia, então isso veio reforçar. Então, o que aconteceu? Na estreia, ao invés das pessoas virem, muita gente não veio na estreia com medo do teatro desabar. Então, ficou a lenda que é a maldição do Teatro Deodoro. E dentro do Castigate ridendo costumes, lá da época do Lucarini, eu sempre me perguntei, e vou me perguntar, e nunca vou ter essa resposta, se não foi proposital a questão da crítica deixar de construir o sagrado para construir o profano. Eu acredito que o Teatro Deodoro ele tem uma importância para além da sua materialidade. Ele conta a história também dos modos de criar, de viver e de morar da sociedade alagoana. Então é muito mais do que a pedra e cal, como a gente fala no jargão do patrimônio, mas ele também é reflexo de uma sociedade, reflexo de um período da história e reflexo também de aspectos simbólicos que são aqui, o edifício ele é apenas um suporte desses aspectos simbólicos. Eu tive a oportunidade de assistir grandes atores e atrizes e grandes espetáculos. Então a gente recebeu aqui Itália Fausta, a companhia de Eva Tudor, Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, Rodolfo Maier, Eva Vilma, Fernanda Montenegro, Arthur Moreira Lima, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros, né? Foram dois momentos importantíssimos, quando o Paulo Otran passou aqui com Édipo Rei e quando ele passou com Liberdade e Liberdade, um texto escrito por Milor Fernandes, com uma coletânea de textos, mas que ele cantava a liberdade, no momento onde não existia liberdade para a sociedade brasileira. Em 1972, vem o Teatro de Arena, Sérgio Cardoso, na gestão de Braulio Leite. Então é um teatro que chega na década de 70, uma década difícil, mas já vai dando um fortalecimento e um crescimento ao Teatro Deodoro. Mas em 1977, ainda durante a ditadura militar, já no ocaso da ditadura militar, mas ainda no regime militar mais forte, nós conseguimos fazer, os estudantes universitários, a primeira Semana do Estudante, onde foi reintroduzida a discussão política com a presença do senador da Arena, que era o partido da ditadura, mas já estava dissidente da Arena, Teotônio Vilela, que fez uma palestra. Durante a programação tiveram diversas palestras, mas essa foi a mais concorrida, que encheu o Teatro Deodoro. Mas como eu tinha escrito algumas das moções, o Aldo disse, você vai ler. Aí, vai subir no palco do Deodoro para ler, aí eu fiquei absolutamente intimidado. Então subi e eu falei exatamente no ponto onde estou sentado agora, dando esse depoimento. Então foi a primeira vez, uma vez inesquecível, que eu subi no palco do Teatro Deodoro. Então eu acho que esse momento foi, através da arte, do processo artístico, foi um momento de extrema importância para a arte e para a sociedade alagoana. O palco do Teatro Deodoro, ele representa o amadurecimento não só artístico, mas também técnico da produção artística local. Então aqui é um equipamento que proporcionou que os iluminadores se aperfeiçoassem,
que a equipe de som se aperfeiçoasse, que a cenotécnica, que a cenografia. A caixa cênica é um mundo encantado. Quando você entra ali dentro, você tem toda uma maquinaria, você tem as varas de cenografia, tem as varas de iluminação. Então, tudo isso requer conhecimento, tudo isso requer afeto, carinho. Comecei em 1982. Comecei a andar por aqui e fui ser assistente de cenotécnico. Sou sonoplasta já há quase mais de 30 anos. Cheguei aqui na época mais ou menos em 85, 84, por aí. Comecei como, na época, era carpinteiro de cena, né? Que só fazia cenário. Entrei aqui para o palco, para cenotécnico. E assim, sucessivamente, começou, né? Hoje em dia, eu já tomo conta do palco aqui, né? Desde 79, que a gente fechou o contrato, aí eu continuei aqui. Fui trabalhar na função de montagem e criação de cenário, sob a supervisão do Zé Ronaldo. Né? O Zé Ronaldo, que é cenotécnico, cenógrafo, é o multiuso das múltiplas funções dentro de um teatro. Até que um dia fui expulso da cenotécnica e comecei a ficar na iluminação cênica mesmo do teatro. Eu fui trazido aqui por um amigo chamado Dinho Oliveira, sonoplasta, uma pessoa iluminada. E foi com ele que eu aprendi a questão da sonoplastia, né? Era uma pessoa que estava sempre junto comigo, até nessas entrevistas ele estava também ao meu lado. E eu devo muito a ele por ser o que eu sou hoje em questão de som, de conhecimento, a ele, né? São uma daquelas pessoas que passam e nos ensinam alguma coisa. Eu não tenho uma formação acadêmica, eu aprendi com quem passou por aqui. Aprendi com muita gente, cara. Citar nome fica difícil. Porque cada um que passa deixa um tiquinho. É muita coisa mesmo, muita história. Se o cara for contar, passa o dia todo aqui contando. Nessa casa tivemos bons mestres na arte de confeccionar as coisas. A gente vivia um tempo que a gente não tinha que conseguir, às vezes, a sonoplastia, fazer ela natural ou procurar nos vinis, né? Quando a gente não encontrava no vinil, a gente ia para um banheiro, queria um som de uma descarga de banheiro. Então a gente botava o microfone lá, ia para a mesa, lá o cara dava a descarga, o som saía. Então a gente gravava tudo isso quase num tempo real, né? Como eu veio da era da pedra lascada, né, onde todo o processo era analógico, nós tínhamos umas tarefas muito interessantes que chamava-se hackear. Você montava uma prévia de uma cena na traseira dos hacks, né, onde os canais entram. Então vamos dizer, linha 2 no canal 22. Aí você puxa a linha 2, achou a linha, vai e pluga no canal 22. Não sei que fulano, 5 no canal 30. Você vai, 5, pá. Depois que você monta isso tudinho, você vem para a mesa para poder formalizar a cena. Saiu a era analógica para a era digital, né? Isso, você antigamente ali na cabine tinha um paredão de equipamentos, né? Compressor, delay, reverb, tudo mais, né? Hoje já está tudo dentro de uma mesa, né? Então essa coisa mudou muito. Hoje você já consegue operar via wireless, você já começa a usar as interfaces, o simulador de mesas, que a gente usa notebook, tablet, telefone, já é um outro processo, facilitou muito. É muito importante toda uma equipe técnica, né? Sozinho você não vence. O teatro não é para todo mundo. Eu acabei 5 casamentos meus aqui dentro. 5. Porque não tem mulher que aguente você querer um lazer fora, querer uma praia, e o marido está aqui trabalhando, né? Então, tudo isso. E outra coisa, ver a história também do tombamento, que tombaram o teatro comigo dentro. Já me confundiram com muita coisa, né? Aqui com fantasma, com um bocado de coisa, e eu sempre estou aqui. Nessa casa se passou muita coisa, cara. Nacionais, internacionais, os balés sul-africanos, orquestras alemãs.
encontro de corais nacional e internacional rodou nessa casa. O processo de tombamento do Teatro Deodoro ele inicia no ano de 2007 e nós não tivemos nenhum problema com relação a isso, lógico, porque a edificação ela já tem uma boa visibilidade por parte da comunidade. Então, era bastante legítimo que houvesse esse reconhecimento do Teatro Deodoro enquanto um patrimônio cultural do estado de Alagoas. É importante dizer que o tombamento ele não vem para engessar a edificação no sentido de que ela não possa se adaptar, se atualizar. Na verdade, ela vem para garantir que qualquer tipo de mudança seja feita com um acompanhamento profissional. A gente era a FUNTED, Fundação Teatro Deodoro, e ela englobava muita coisa. O Dr. Braulio Leite, que foi durante muito tempo o presidente quase que vitalício, né, do Teatro Deodoro, da Fundação Teatro Deodoro, e ela tinha outros equipamentos agregados a ela. Por exemplo, fazia parte da Fundação Teatro Deodoro todos os teatros de Alagoas. Teatro 7 de Setembro de Penedo, por exemplo, fazia parte da Fundação. O MISA fazia parte da Fundação Teatro Deodoro e o Senarte. Foram criações do Braulio Leite, né? Foram pensados pelo Braulio Leite como equipamentos ligados à Fundação. Então, ela tinha um peso grande. E aí veio a proposta no governo Ronaldo Lessa de transformar numa diretoria. Mas outros equipamentos surgiram, né? Por exemplo, o Juarez Gomes de Barros, né, deu uma contribuição enorme com o complexo cultural que deu outra visibilidade, a visibilidade das artes visuais, das salas de ensaio que a gente não tinha aqui, era muito parco com isso. A gente conseguiu fazer alguns projetos que continuam até hoje, como o projeto Teatro é o Maior Barato, que nasceu nesse período e graças a Deus se mantém se transmutando, ficando diferente, né? Porque no começo era só teatro, agora é muito mais amplo. Então, o Teatro Deodoro é o templo do artista alagoano. Nesse século XXI, né, que como eu estou aqui há 20 anos, então eu posso falar dessa minha vivência aqui dentro e como a gente teve que estar atento ao que o mundo e a sociedade também exigia. Então, o nosso palco, a gente tentou buscar caminhos e projetos e mecanismos para tornar a ocupação do palco mais democrática, né? Temos projetos como o Teatro Deodoro é o Maior Barato, que tem essa função, como de formação de plateia. Hoje, a gente tem um olhar que abraça tudo e todos. A gente não faz o Teatro Deodoro sozinho. A gente faz o Teatro Deodoro de mãos dadas com os artistas de Alagoas, entendeu? A gente tem o movimento do hip hop, a gente tem a cultura popular, a gente tem o movimento negro, a gente tem um grupo de transexuais que pela primeira vez teve a oportunidade de subir no palco aqui em Alagoas, né? A gente tem o Erudito, a gente tem teatro, música, dança, a gente está atento para os diversos segmentos da sociedade. O Teatro Deodoro é uma referência entre os teatros históricos do Brasil, é uma referência de teatro histórico. Esse palco não é um palco só de interpretação, esse palco é um templo sagrado, é um espaço poderoso que serve tanto aos artistas quanto à plateia. Então leva entretenimento, leva cultura, leva lazer, leva reflexões, tudo isso. Então isso se transforma num espaço muito importante, um espaço fundamental. Nós temos também um compromisso grande com a formação de plateia. Então nós investimos em projetos e parcerias com as escolas. Isso é importante porque você vai trazendo para as crianças de hoje uma conscientização da importância da arte. O teatro mesmo ele tem uma linguagem de educar, de informar, né? Cultura e educação sempre andam juntos, né? O projeto Maior Barato, ele trouxe essa possibilidade das pessoas de outras camadas conhecerem o teatro, porque o teatro tem uma visão que só podia vir aqui quem era rico. Hoje não, ele abriu mais as portas para as populações carentes, né? Para vir visitar o teatro. Então nós estamos aqui, é um espaço de resiliência, de resistência e espero que venham mais 111 anos por aí. O Deodoro, ele é um centro da cultura de Alagoas. Portanto, ele faz parte de um processo de cidadania.
Então, parabéns ao Teatro Deodoro. Eu tenho mais a que agradecer a todos, né? E parabéns ao Teatro Deodoro pelos seus 111 anos. O que eu poderia dizer daqui? Gratidão. E dizer assim, obrigado por você, teatro, existir. E obrigado por tudo, os momentos que eu vivi aqui e ainda hei de viver outros maravilhosos. E parabéns. Espero que um dia a gente possa ter a certeza de que, de forma infinita, a gente vai sempre entrar por aquela porta e vai encontrar um teatro bem cuidado, respeitado, com a sua importância compreendida, como muitas vezes é, outras não. Então, meus parabéns, Teatro Deodoro. Eu sei que eu passo, você fica, mas eu sou muito grato às forças do universo que me trouxeram para cá e que até hoje me permitiu 20 anos de convivência profissional dentro dessa casa. Eu não vou dizer adeus, porque é longe demais. Não vou dizer até breve, com medo de não cumprir. E nem tampouco até logo, para não sofrer ao partir. Direi somente até sempre, para ter sempre a lembrança do rosto que fica aqui.